passo a passo o que está se passando com o seu processo, certo? Então, essa é a parte do PASEP. Ricardo, eu queria falar da questão dos precatórios. Nós temos dois, certo? Eu vou falar de um que é um precatório novo, e quando eu falar do segundo, eu entra também, porque tem ação nossa junto à Procuradoria-Geral do Estado, certo? Veja só, o precatório novo, que é uma diferença de 2008 e 2010, que o pessoal conhece mais pelas 24 parcelas. As 24 parcelas. Então, esse processo foi registrado agora no dia 3 de abril de 2023, certo? E o que está se passando com ele? Como eu disse aqui, 95% dos aposentados e servidores do DR têm mais de 60 anos, então a gente está dando entrada na preferência dos nossos sócios. E essa entrada está sendo feita agora, mas isso não quer dizer que a gente vai receber ainda esse ano, como foi boatado por aí afora. Não vamos. Por que não vamos receber essa preferência esse ano? Eu estive no Tribunal de Justiça, no setor financeiro, falei lá com o Paulo Soares de lá, que é o Marcelino, e ele disse: Assis, eu estou acabando de pagar, certo, a 39ª lista de preferência. Então é impossível eu pagar uma preferência que der entrada agora, até porque ela nem foi publicada. E para você ter uma ideia, Assis, tem 5 servidores do DR que estão nessa preferência da 39ª lista, que eu ainda vou pagar hoje, dia 30. Até dia 30 eu ia pagar os 5 do DR que estavam lá, constando nessa lista, porque a maioria já entrou com as preferências do precatório antigo. Ele disse: então é humanamente impossível a gente pagar este ano. Eu estou dizendo isso porque quando as pessoas falam: olha, vai sair o mês que vem, vai sair tal dia, isso cria, certo, uma ansiedade muito grande, principalmente das pessoas idosas. E isso não é bom, certo, para essa parte aí. Então a gente tem que dar entrada. Se alguém daqui, ou alguém que vai ouvir essa Assembleia, Pedro, nossa, que ainda não deu entrada, que é sócio da SERDER, nos manda o documento, identidade, CPF, comprovante de residência e dados bancários, que a gente de imediato dá entrada nessas preferências. Eu acho que a gente já deu entrada com muita gente dos nossos sócios já, muita gente mesmo. Mas a gente pode fazer isso na medida que vocês mandem para a gente. É só mandar no zap da SERDER, no 988312732, que a gente vai atender isso aí. Através do zap, a gente faz todo o trabalho, sem precisar que o servidor venha aqui. A gente quer que ele venha aqui tomar um café com a gente, comer um pular, hoje uma tapioca, né? E um pé de moleque, mas se ele não quiser vir aqui, não tiver, tá com problema de saúde, como tem vários companheiros nossos, pode mandar pelo zap que a gente faz esse trabalho aí, certo? Então, nesse precatório novo, certo? Que os valores que variam, certo? De 7 mil até 60 mil, que é o caso dos níveis superiores, certo? Isso aí. E parte desse pessoal recebeu através do RPV. Em julho, através da PB Prévia, alguns aposentados, e em setembro, através de um contra-cheque extra no DR. Foram 98 pessoas que o DR pagou no mês de setembro. E em julho foi pago pela PB Prévia cerca de 60 pessoas. Mas falta ainda receber esse RPV, que é aquele valor, requisição de pequenos valores, que pode chegar até 10 salários mínimos, ou seja, R$13.200. Então esse pessoal girou em torno de 450 pessoas e foi pago em torno de 160 pessoas. A gente, parte já recebeu, mas a gente fez contato com o doutor Danilo, junto com o doutor Fábio Brito, estão peticionando para que a Justiça obrigue o DR e a PBPRE a pagarem essas pessoas, certo? Sob pena deles bloquearem os recursos do DR. Certo? Então estão fazendo esse trabalho. Vocês terem uma ideia, teve 3 pessoas aqui da ativa que não receberam. A gente não sabe se a falha foi do sindicato ou da justiça, mas eles eram para ter recebido junto com os outros e não receberam. E tem 27 pessoas que o dinheiro está aqui, mas são pessoas que faleceram depois que a justiça determinou. Então está aqui, mas não pode. A gente está discutindo se o DR faz o depósito judicial ou se esse valor vai para a justiça e lá eles fazem esse depósito judicial.
Então está nesse ponto essa questão do precatório novo. Alguma pergunta sobre essa parte? Eu já passo para o velho. Certo? Então, não tendo velho, não tendo pergunta sobre o novo, certo? A gente vai para o precatório velho. O que é que houve o precatório velho nosso? Nós registramos ele em 2014. Graças também, doutor Ricardo, a uma ação da ACEDEP, que a gente descobriu em 2014 que não estava registrado coisa nenhuma. Não estava registrado coisa nenhuma. E a gente descobriu, fomos para cima, o juiz nos ajudou, o doutor Carlos Eduardo Lisboa nos ajudou, e aí registrou o processo em 2014. Uma parte em julho, outra parte em dezembro, que a gente conseguiu derrubar uma liminar, certo? Em dezembro, a esposa do Maranhão foi quem fez isso, para que a gente pudesse registrar os demais, porque havia um questionamento sobre o precatório do DR naquela época lá. Então, essa parte aí foi registrada em 2014, 528 pessoas negociaram em 2019, 528 pessoas negociaram, essas pessoas já receberam, e muita gente não tinha dado entrada, porque achava que ia perder muito dinheiro. Outros não acreditavam que a gente fosse receber. Eu recebi, Paulo recebeu, várias 528 pessoas receberam. Então eles achavam que não valia a pena. Agora, quando eles viram que a gente recebeu e se abriu um novo edital, muita gente deu entrada no ano passado. Mas veja só, muita gente deu entrada no ano passado, no primeiro semestre, e foi indeferido por falta de recursos. No segundo semestre, teve outro edital, foi indeferido os servidores do DR, porque também não tinha recurso. Vocês têm uma ideia, no primeiro edital, que foi em janeiro, tinha 160 milhões para negociar. No segundo edital, tinha 124 milhões para negociar. Só que a gente não esperava que aquele grupo de 2013, que é o precatório do IPEP, do antigo IPEP, certo? Ainda não tinha negociado, porque eles tinham uma pendência na justiça. Quando a justiça liberou eles puderam negociar. E aí, assim como o DR, lá também é muita gente. Então, eles comeram esses dois valores, 160 e mais 124 mil, 280 por aí, certo? Eles comeram só na negociação de 2/3 dos servidores do IPEP. 2/3. Ainda falta 1/3 receber a negociação. E aí, junto com o doutor Ricardo, a gente ficou matutando, porra, se fizer outro edital, e o cara de novo dá entrada, e de novo ser indeferido, vai ficar um trauma desgraçado, e às vezes esse cara nem está aqui para receber, porque já morreram mais de 500 servidores do DR. Vocês terem uma ideia, de 1.778 servidores do DR, nós temos apenas na ativa 250 servidores. E temos 180 prestadores de serviço. Então, nossos companheiros estão indo. Não há tempo para esperar. Em face dessa avaliação que nós fizemos, até porque alguns companheiros nossos, 85 companheiros nossos, tiveram o precatório indeferido por alguma pendência, que eu digo de responsabilidade do governador e do presidente do tribunal, e eu provo, certo? Eles tiveram indeferido em 2019, 85 servidores do DR. Quer dizer, você foi indeferido em 2019, foi indeferido em 2022, no primeiro e no segundo semestre, não é possível ser indeferido de novo. Então, o que a gente elaborou um documento aqui, junto com o doutor Ricardo, e fomos conversar com os procuradores lá, certo? Inclusive a gente tirou foto lá, divulgou as fotos, divulgou o documento que nós apresentamos lá, da seguinte forma: que a Procuradoria Geral do Estado só chamasse outro edital quando terminasse todas as pessoas que se inscreveram naquele. Eles estudaram isso aí, de cara disse para nós que não era possível fazer isso aí, mas eles jogaram uma meia proposta para a gente. Qual foi a meia proposta que eles jogaram? Eles estenderam o prazo de pagamento até 31 de dezembro de 2024, Ricardo. Isso aí nos contemplou. Por quê? Se só falta 1/3 do IPEP, que é 2013 o ano de exercício deles, o nosso é 2016. Se só falta 1/3 dele, eles não vão dar mais do que 200 milhões.
E veja só, se agora nós temos em dezembro agora, com o dinheiro arrecadado só para negociação, em torno de 250 milhões, a gente garantiu que o IPEP vai receber o dele. E até dezembro do ano que vem, certo? Vai se acumular de novo, no mínimo 250 milhões. E aí é o quê? 500 milhões. Isso faz a gente acreditar que agora essa negociação do DR, certo, vai dar certo. Não vai ser mais indeferida. Porque a gente colocava para ele, o senhor não sabe a decepção desse povo. Teve gente que foi indeferido 3 vezes, não é uma brincadeira. Você criar essa ansiedade 3 vezes. Na pessoa idosa, a gente sabe que gera isso aí. Gera até depressão. Certo? Gera até depressão nisso aí, porque ele não recebeu. Tinha umas pessoas do DR, que tinham os precatórios dos 50, de 2011, que é do escritório do Mozalas, essas pessoas negociaram e receberam. Mas os de 2016, não. Então, eles atenderam a gente, em parte, nessa questionamento que nós fizemos aí, e que foi muito bom, e graças a Deus, de novo, uma ação da ACER. Eu queria passar para o Ricardo, para ele explicar essa parte, para eu entrar alguma coisa mais com vocês aí. Então pronto, pessoal. Como a Assis falou aí, tudo indica que vocês vão ser contemplados nesses valores, né? Existe a modificação do quarto tribunal, que era 1,5% da receita corrente líquida. Hoje, se não me falha a memória, o tribunal deposita 2,5% da receita corrente líquida. Existe um escalonamento aí, para que se chegue a um valor até maior, durante um determinado período de tempo. E a gente acredita o quê? Para vocês terem ideia, hoje, o estoque precatório do Estado da Paraíba é de 6 bilhões de reais. Isso porque entrou um precatório do fisco de 1 bilhão e pouco. Digo isso porque meu pai é falecido desde o ano 2000. Ele foi beneficiado desse precatório agora, inclusive. Então, o precatório do fisco parece que foi 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. E existe mais 1 bilhão que foi de uma empresa de Recife, que parece que ela revisou alguns contratos do Estado. E essa revisão gerou também aproximadamente 1 bilhão. Então, o estoque que antes era 3 bilhões e 800 milhões de reais, e foi para 6 bilhões. Essas informações, todos vocês têm acesso. Vai lá no site do Tribunal de Justiça, clica lá em precatório, aí tem lá estoque de precatório, vocês vão ver lá que o estoque vai ser pago. O Estado da Paraíba aplica o deságio de 40%. A gente não tem perspectiva de que esse deságio vai ser diminuído. A gente acredita que vai ser mantido esse deságio de 40%, que geralmente vem os editais tudinho, estão vindo com esses valores. Entendeu? E ainda assim, a gente orienta o servidor público, principalmente aqueles que têm uma idade mais avançada, a que ou negocie ou que venda esses precatórios. Porque está gerando um problema quando o servidor falece. Até assim, viu alguns precatórios aqui que geraram aqui, alguns RPVs, até 13 mil reais, existe um decreto bem antigo que autoriza a liberação desses valores sem necessidade de se enfrentar no inventário. Isso gera custo. Agora, muitos servidores, eles estão enfrentando essa questão do inventário, porque para se habilitar nesses créditos, eles teriam que abrir inventário, habilitar os herdeiros, e cada herdeiro pagar uma cota à parte. E como eu disse aqui, o Tribunal de Justiça tem entendido o quê? Pagamento de custo. Então, além desse deságio que uma pessoa ia receber de 40%, além do desconto de PBPRES, além do desconto de imposto de renda, além do pagamento de custos judiciais sobre o valor cheio do precatório, além de pagamento de honorário de advogado, que geralmente cobra 5% para fazer o inventário, ou um valor de entrada. Então o servidor receberia o que no final? Então a gente orienta sempre. Se abrir a oportunidade para negociar, se abrir a oportunidade para vender o precatório, que vocês vendam, para vocês desfrutarem desses valores em vida. Porque acontece muitas vezes o que? O ganhar e não levar. Porque termina sendo tão inviável entrar com o inventário que não vale a pena levantar aquele dinheiro. Porque o dinheiro que você vai depositar lá é praticamente o dinheiro que você vai receber. Assim, que é uma falha. A gente tem que é uma falha. A gente até discute, briga, mas a gente sabe que existe interesse do Estado, que era para ser da seguinte forma: se o servidor tem um débito hoje com o Estado da Paraíba, era para ele pagar o quê? Pagar no ano seguinte ao servidor. Quando você deve um imposto estadual, o Estado entra com ação no dia e cobra. Mas por que o servidor tem que esperar esse tempo todo para receber?
15 anos para receber. A tempo de hoje, a título de hoje. Entendeu? Então, assim, esses pleitos aí que estão sendo realizados, assistem esses dados aí, tem esses dados mais do que eu, esses elementos aí, a gente teve lá, falou com esse pessoal que é a antiga PPPrev, né, que é o antigo IPE. Né? Ele tem uma carteira grande de servidores e os valores dos precatórios lá eram valores consideráveis. Então, eram valores altos. Até o procurador falou para a gente assim, é porque o número lá de servidores e os valores lá, os tickets, lá são altos. Então, assim, a gente acredita que vai ser feito esse pagamento. E com o Estado, a gente nem esperava que o Estado fosse abrir esse edital, agora já no finalzinho, já na beirada do ano aí. Que contemplasse a gente, né? O nosso pleito, né? Graças a Deus que beneficiou. Graças a Deus que beneficiou, assim, vocês vão ser contemplados por isso aí, a gente acredita. Tá certo? E pelo valor que a Assis também tem dito aí, como o valor aumentou dos créditos que estão sendo depositados, e como a ordem cronológica não está sendo paga, esses valores estão indo para preferenciais, superpreferenciais e os acordos, então a gente acredita que vai ter valor suficiente aí para pagar esse precatório de vocês. Ricardo, lembrando só que no primeiro precatório, o mais novo, foi em torno de 450 pessoas que foram RPV e 942 geraram precatório, que é o pessoal que o valor deu mais de 13.200, que é esse pessoal que a gente está lembrando de dar a entrada, que não tem prazo, você pode dar a entrada hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, não tem prazo. Agora, o que eu queria lembrar para o pessoal do precatório antigo é que desse entrada, se quiserem negociar, até o dia 5, porque o prazo final é dia 5. Então, a pessoa que tem certo precatório, que ainda tem algumas pessoas resistentes, nós tivemos agora na residência de Sumé, e a gente viu que ainda tinha pessoas resistentes. Eu disse, qual é a sua idade? Ele disse, 72 anos. Aí eu disse, tu vai esperar o quê? Que não está pagando a cronologia. Porque se tivesse pagando a cronologia, claro que nenhum de nós queria perder 40%, mas não está pagando. Então é melhor você receber em vida, até porque os casos que a gente tem visto aqui, de pessoas que deixaram para os herdeiros, 99% está dando briga. Porque sempre tem um irmão, tem uma esposa vaidosa e que bota terra. Então, às vezes, os advogados até largam a causa, porque ficam brigando entre os herdeiros e o advogado diz, não vou entrar não, com um boi de fogo desse, eu não vou entrar. Então, e o inventário é demorado e custoso, porque você tem que pagar antes de receber. A gente tem feito pleito, Vandinho, a gente tem feito pleito junto ao tribunal para que se pague essas custas depois que a pessoa receber, assim como a gente faz com os advogados, mas infelizmente ainda não ocorreu isso aí. Então a gente está alertando o pessoal, certo, para que o prazo de negociação é até o dia 5, e esse servidor que eu falei lá de Sumé, ele resolveu negociar e mandou os documentos ontem, né, Pedro? O servidor lá de Sumé, que a gente conseguiu convencer ele que o melhor era ele negociar e ele realizar seus sonhos com aquele dinheiro que é seu, foi fruto do seu suor, do seu trabalho. Então aquilo é importante. E falar em suor, em trabalho, em gente que luta, eu queria lembrar aqui o companheiro Buriti. Isso. Certo? Que dá o nome a esse auditório da Serdé Veraldo Fernandes Buriti, e que agora está climatizado, viu? Eu queria que você batesse uma palma para a climatização, Paulo autorizou, e para o companheiro Buriti, que é um dos pioneiros e um dos grandes lutadores pelo servidor do DR. O companheiro Buriti, no tempo da Asté, certo? É um cara que não media esforço para defender as nossas reivindicações e os nossos direitos. Então, um cara muito importante, por isso que a gente teve o prazer de homenagear ele, a homenagear uma pessoa de luta, certo? Que foi Buriti, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer aqui, tanto para mim como para o doutor Ricardo, a gente recebe agora essa pergunta para que a gente possa encaminhar isso aí. E quero me dirigir aqui aos companheiros que vão nos assistir de Sapé, de Solânia, de Itabaiana, os companheiros de Campina Grande, de Patos, de Cajazeira, de Itaporanga, de Sumé, que a gente está chegando nessas residências que ainda não fomos,
e que a gente vai estar passando, certo, um compacto dessa Assembleia para vocês saberem o que está se passando em João Pessoa e os encaminhamentos que a SERDE tem feito, certo, na luta de vocês, das reivindicações de todos os servidores, principalmente os sócios da SERDE. Evaldo? Ao meio da referente à diferença dos precatórios do 2019, você tem alguma notícia? Né? Sim, o doutor Ricardo pode falar sobre isso. A gente está pleiteando aí uma cópia desse processo para poder fazer os cálculos. Existem algumas ações do quê? São diferenças de precatório que vocês têm direito, que o índice não foi aplicado da forma correta, essas questões todas. Existem questões de retenções de PBPREV e de imposto de renda, que a gente também tem, que a PBPREV reteve a mais e que o Banco do Brasil também reteve a mais a título de imposto de renda. Só que para isso a gente precisa ter acesso à cópia integral dos processos, que é para poder fazer cálculo. Que é como disse a vocês, tudo hoje em dia a gente tem que apresentar cálculo. A gente tem que fazer o cálculo para dizer, ó, aqui o servidor tem 8 mil de imposto de renda para receber, tem 6 mil de PPPREV para receber, e correção de precatório aqui gerou 50 mil, 40 mil. A gente tem que apresentar esses valores hoje para o tribunal. O tribunal pede para que seja feito dessa forma. Porque se a gente apresentar só um valor simbólico lá, e o crédito que vocês tiverem para receber for acima do teto do juizado, o restante perde. Um exemplo, o teto do juizado especial fazendário hoje do estado da Paraíba, se não me falha a memória, é 80 salários mínimos, se não me falha a memória. Então se a gente pleitear uma ação, por exemplo, assiste uma ação lá, 150 mil reais, a gente apresenta um cálculo lá dizendo, ó, está aqui o valor da causa, 100 reais. Aí quando a gente for liquidar o valor da causa lá no final, aí diz, ó, é 150 mil, diz, ó, mas quando entrou no juizado especial, a limitada aqui é 80 mil. O outro recebe os 80 mil, tchau. Então, assim, não adianta. Então, a gente tem que entrar com esse memorial de cálculo. E o que é que acontece? Que é como eu disse aqui desde o início. Existe esse conflito de competência que o tribunal ainda não decidiu. Aí gerou um tema e um IRDR, que é para dizer o quê? Aquelas ações que não tiverem um determinado valor na data do protocolo, elas vão tramitar no juizado ou vão tramitar no rito ordinário, como a gente diz. No juizado especial fazendário ou no rito ordinário, no rito comum. Então é isso que está se discutindo. Inclusive em relação a matérias que já foram adentradas antes mesmo dos juizados serem criados. Então está se discutindo muito isso. Muito processo de vocês hoje estão travando de tudo isso. Ele trava lá e eles aguardam esse direito de informação do tribunal. Por quê? Para que todos os juízes possam tomar uma decisão unânime, para não ficar como a gente disse, essa loteria jurídica. Dá para um, não dá para o outro não tem direito, o outro não tem. Isso é muito ruim, é ruim para todo mundo. É ruim para o juiz, é ruim para o advogado, é ruim para o Estado, é ruim para todo mundo. Porque volta a decisão, aí volta para trás, aí volta para estaca zero, aí tem que começar tudo de novo, entendeu? Então é ruim para todo mundo. Então o interessante é que seja uniformizado isso daí. Mas está pedindo essas informações porque a gente precisa ter a cópia integral dos processos para poder fazer esses cálculos e ver quem tem direito e o que cada um tem direito. Uma boa pergunta, Evaldo, essa parte que você fez aí, porque nós contratamos a SERDE um perito para poder fazer o levantamento dessa correção. Nós estamos aguardando tão somente o doutor Danilo liberar os processos para o doutor Ricardo e passar para o perito. Esse perito, ele cobrou R$200 por cada processo analisado, do que é a diferença. E a gente também decidiu na diretoria que nós vamos pagar os R$200 de cada processo analisado pelos peritos. A outra ação que a gente tem também nessa mesma questão, Ricardo, o Banco do Brasil não cobrou o imposto de renda, Ricardo, mas a PBPREV, já foi notado que a PBPREV cobrou a mais. E aí nós estamos entrando com outra ação, que é junto com a doutora Sheila, certo? Para que a gente também tire essa parte, certo? Lá da PBPREV que foi cobrada a mais. Só para te dar um exemplo, eu fui cobrado R$12 mil do meu precatório pela PBPREV. Pelo que a gente tem visto aí, os cálculos, era para ter cobrado só 6. Então eu tenho 6 mil lá dormindo, né? Dá para comprar um peru, né? Do Natal. Então a gente vai atrás disso aí também, certo? Para poder a gente sanar essa situação do DR. Paulo Soares queria falar, Paulo, vem aqui, por favor. E aí, gente, só lembrando, antes de Paulo pegar a palavra, se tiver algum aposentado aí, nós vamos depois entregar esse livro para o aposentado,
Nós vamos fazer 2 fotografias aí, porque a gente se comprometeu junto à diretoria do DR de registrar essa entrega. Tanto a gente faz o registro com as fotos, como também a gente tem uma lista aqui dos 1.700 servidores que a gente vai fazendo um tiquezinho daqueles que já receberam, para a gente prestar conta do teu cargo no final das nossas reuniões. E se caso a gente precise de mais, a gente tem que prestar conta para poder receber mais livros, porque tem um bocado de livro aí no almoxarifado, certo? E eles não podem orfar, tem que ser entregue a quem é de direito, primeiro os aposentados e aquelas pessoas que entendem também da engenharia, tá bem? Então aguarda aí os aposentados para a gente fazer a entrega. Quanto ao imposto de renda foi descontado, todos eles terão de fazer a declaração de imposto de renda e receber de volta o que foi feito a mais. A Receita devolve o que foi feito a mais, a Receita devolve. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então, quem foi descontado tem que fazer de qualquer maneira. Todos que forem receber, houve desconto do imposto de renda, terão que fazer a declaração de imposto de renda no próximo ano, até abril do próximo ano, que vai ser devolvido o que foi calculado a mais. Paulo, aproveita aí e já agradece o pessoal. Nós agradecemos o compartilhamento de vocês e damos por encerrada a reunião. Nós agradecemos. Beleza. Amanda, agora você aguarda aí, para comer uma tapioca com a gente, bater um papo com o Vandinho, viu? Hoje você não vai fugir não, viu? Né, Vandinho? Vamos amarrar ele, vamos amarrar pelo